E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí as últimas notícias do São Paulo. O Edu Afonso, o pessoal lá do F360 trazendo todas as notícias do São Paulo que enfrenta o Botafogo amanhã. Tá chegando o grande dia, São Paulo e Botafogo no Morumbi pela Libertadores da América. Antes de mais nada, por favor, desce aí embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos aí lutando para atingir a meta de 15 mil inscritos. Dá essa força para esse jovem São Paulino aqui, beleza? Você já sabe, a gente vai estar assistindo o vídeo junto. No final do vídeo eu volto. A gente vai comentar e debater muito sobre esse jogo importantíssimo do São Paulo na quarta-feira. Tá chegando, a ansiedade tá mil. Cresce os direitos autorais, estou deixando aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. O pior já passou, pelo menos para alguns São Paulinos, foi aquele primeiro tempo lá no Engenhão. Botafogo podia ter definido a classificação em 45 minutos, podia ter feito 2, 3 gols, seria quase impossível uma reversão de placar. Bem, enquanto a gente está aqui acompanhando a montagem do Morumbi para amanhã, já peguei uma primeira parcial, 51.581 ingressos, agora às 10 reabriu a venda, então até o final do dia, acredita-se, com quem eu conversei da bilheteria, que vai chegar a 60 e amanhã provavelmente passa dos 62 mil torcedores. Pode ser o maior público do futebol brasileiro, que foi quebrado no final de semana no jogo Palmeiras e Vasco. Aqui pode dar amanhã o maior público da temporada no futebol brasileiro. São Paulo está lá no CT, terminando a sua preparação. O último treino está acontecendo agora. E aí a grande dúvida que existe é: como vai o São Paulo? Daquela forma que surpreendeu com 3 zagueiros no Rio de Janeiro, mas que provocou calafrios na torcida com o buraco que foi aberto no meio-campo. Ou um São Paulo que precisa de pelo menos um gol para garantir a classificação, com a volta do Luciano, que é o artilheiro da equipe na temporada, que fez gol no final de semana aqui contra o Internacional e que, quando fica no banco, é sempre um problema para qualquer treinador que esteja por aqui. Pelo que ele poupou no final de semana, me dá a entender, conhecendo ainda poucos o meu dia, que ele vai com 3 zagueiros, porque ele poupou os 3 zagueiros, ele poupou os 2 alas, o Rafinha e o Wellington, ele poupou o Luiz Gustavo, ele poupou do meio para frente aquele que atuou com Bobadilla, Lucas Moura, William Gomes e Calleri entraram no decorrer da partida. Então, por aquilo que ele não colocou em campo, a tendência é que aconteça os 3 zagueiros, os 2 alas, o Rafinha não é bem um ala, é mais um barra lateral ala, 2 jogadores de marcação e só 3 atacantes. Mas será que o Luciano fica no banco? Bem, antes de eu perguntar isso para a Mari, eu vou chamar o Lucas Moura, que ontem teve uma entrevista exclusiva com a ESPN lá no CT da Barra Funda e falou bastante a respeito desta sensação, deste momento que o São Paulo vive, dele particularmente, e claro, da importância para ele deste jogo. Afinal de contas, ele já disse 2 vezes, inclusive, na Zona Mista aqui domingo e ontem para mim, que é o jogo mais importante do São Paulo na temporada. Vamos acompanhar o Lucas Moura. O primeiro tempo foi muito difícil para a gente, muito complicado, e eles poderiam sim ter saído com resultado positivo ali no primeiro tempo. Mas Libertadores é isso aí, Libertadores é guerra. Eu falei até ontem na Zona Mista ali que a gente tem que classificar, não importa como, a gente tem que jogar para classificar, né? Às vezes não dá para você jogar bonitinho, para você dar show. Uma equipe que já demonstrou isso no ano passado e se reforçou ainda mais para esse ano. E acredito que, na minha opinião, a equipe ia ser batida, né, esse ano. Não só na Libertadores, mas nas competições que disputou. Uma equipe que tem jogadores ali experientes e jogadores cascudos, jogadores que sabem jogar jogo grande. Mas é difícil falar se o pior já passou, se não, porque a gente não tem como prever como é que vai ser. O que a gente tem que fazer é ter uma postura diferente do primeiro tempo. E ser o São Paulo dentro de casa, como a gente tem sido nos grandes testes que a gente teve, né, contra o Flamengo, contra o próprio Botafogo, contra o Palmeiras, no Paulistão e no Brasileiro também, né, os testes que a gente teve, digamos, de fogo aí, o time se comportou muito bem. Agora é entender que é uma decisão pra gente, que é a competição mais desejada aí por todos, e encarar como tal. Bem, Mari, não são muitos jogos da temporada que o São Paulo mostrou grande futebol e conseguiu vitórias. Na maioria teve vitórias, mas às vezes devendo tanto com o Carpini como com o Zubeldia. Então acho que essa frase do Lucas resume bem. O importante é passar, não é jogar bonitinho. Me parece um recado já para a torcida que vai lotar o Morumbi. Não esperem grande futebol. Torçam para que a gente passe de fase. É isso mesmo? De fato, Edu, bom dia para você. Agora nós dois juntos. Quis
que o jogo mais importante da temporada fosse justamente contra o melhor time da temporada, que joga mais futebol, que é o Botafogo. Então é realmente uma tarefa muito difícil do São Paulo, que conquistou uma segunda chance, né? Se a gente pega aquele primeiro tempo, a gente viu, como o Lucas falou. Então o São Paulo precisa encarar essa partida como uma segunda chance. Tem algumas questões aí pra gente debater. O São Paulo não toma gols na Libertadores há 5 jogos. Aquele jogo contra o Cobresal foi o último. Só tem 3 gols sofridos. Exatamente. É a melhor defesa da Libertadores. A melhor defesa. Mas aí a gente volta em umas partidas muito mais ou menos. Aquele jogo contra o Barcelona aqui mesmo, um 0x0 chato. O 0x0 funciona? Pode funcionar. E aí a decisão vai para as penalidades. Mas o Lucas é um cara muito importante, né? Aproveitando, falando desse personagem, talvez principal personagem do São Paulo, ele precisa voltar pro jogo. Porque é muito influente. O pouco que ele fez contra o Internacional, dobradinha com o Luciano, deu certo. O gol aconteceu e ali parecia realmente que o São Paulo teria oportunidades contra o Inter, depois baixou muito, o Inter cresceu, enfim, o Lucas precisa entrar no jogo. O São Paulo precisa acionar o Lucas, porque com ele é uma possibilidade de mudar rumo de partida. É isso, Marcela, estamos aqui à disposição de vocês para falar tudo desse grande jogo que a ESPN transmite amanhã, 9h30 da noite aqui, direto do Morumbi. Marcela? Boa, Edu e Mari ficam com a gente. Fala, Abel. Não, eu achei legal isso que o Lucas falou, interessante, né? De talvez não se preocupar tanto em jogar bonito, tem que passar, tem que ganhar. Porque eu fiquei pensando, se for pensar em jogar bonito, em grande futebol, quem joga mais bonito é o Botafogo. Sim. São Paulo tem que, óbvio, se puder ganhar jogando bonito, ótimo. Mas o São Paulo tem que pensar em ser brigador, em marcar muito e não sofrer gol. E ser eficiente. Se possível jogar bonito, ótimo. Tem vários tipos Tem vários tipos de beleza, né? Não precisa passar a bola de pé para pé. Você jogando com eficiência, com inteligência, e vamos com lembrar, seriedade. né, gente, que o São Paulo acaba de ser eliminado pro Atlético Mineiro, que abraçou o regulamento debaixo do braço, né? Não que esteja errado, acho que a gente elogiou o Milito. Mas ele fez isso para passar na Copa do Brasil. Bem lembrado. Então, não vejo nenhum erro e concordo com a declaração do Lucas. Claro, e tem uma coisa também, né? Quem joga bonito, quem joga mais eficiente, está mais próximo também de se classificar, de vencer a partida e de se classificar. Ou seja, uma coisa acaba estando mais ou menos ligada à outra. Mas um 0x0 vai para os pênaltis e passou, também está na semifinal, amigo. Tá tudo valendo. Ainda mais, a gente não pode esquecer, é um fator para mim determinante. É uma noite de mata-mata de Libertadores no Morumbi. É uma energia diferente. Pensar em não deixar o Botafogo jogar, não é isso, Dona? Ah, com certeza. O que não aconteceu no primeiro tempo, né? Foi um atropelamento no Nilton Santos. A partir das modificações do Zubeldia no segundo tempo, ele preenche mais o meio campo. Primeiro ele passa o Rafinha, né, para jogar mais na linha de meio campo. São Paulo passa a ser mais competitivo. Eu acho que o São Paulo vai ter uma postura até mais agressiva do meio para frente. Vai ser necessário, mas vai precisar ser um São Paulo muito ligado quando perder a bola. Vai precisar ser um São Paulo muito concentrado para você já abafar qualquer tipo de possibilidade, que o Botafogo, ele é um time taticamente... Foi o que o Botafogo fez com o São Paulo lá. Sim. Não deixava respirar. Não, subia a pressão, o São Paulo não tinha saída de bola, o meio campo foi engolido. Porque o Botafogo, ele é um time muito completo, Abel. E eu concordo, né? Se for falar em futebol bonito, o melhor futebol do país nessa temporada é da equipe do Arthur Jorge. Ele é um time que te entrega quando tem a posse de bola, ele tem variação, ele tem aproximação, ele consegue ser criativo, ele tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro e ele é um time muito perigoso no contra-ataque. Então, assim, se o São Paulo tiver um estilo de jogo mais ofensivo, de buscar, de pressionar o Morumbi, ele precisa ficar muito concentrado para conter na raiz o contragolpe do Botafogo. As transições deixam o Botafogo muito confortável quando ele tem um campo aberto. Então vai precisar ser um São Paulo bem organizado nesse sentido também para frear essa jogada de velocidade. Não pode errar. Se errar contra o Inter, tudo bem, eram outros jogadores, mas alguns dos jogadores que erraram saída de bola contra o Inter, o Lucas, por exemplo, se errar daquele jeito contra o Botafogo, vai ser fatal. Tomou 3 gols do Inter em 3 saídas erradas. O São Paulo começou bem nos 20 minutos ali contra o Inter, né? E depois o Roger fez algumas modificações que mudaram completamente o panorama da partida. Agora, é outro jogo, né? O time completamente alternativo. O Morumbi vai estar pulsando completamente. A gente está vendo lá, Mário e Edu. Imagina como é que vai estar isso aí amanhã, né? Completamente lotado. É uma noite de Libertadores, é sempre uma noite diferente para o São Paulino. Já começa fora, né? Eu tenho
uma questão né? para fazer para o estúdio, para a Mari, para o Edu também, que é sobre a dificuldade de cada jogo. E aí eu coloco esse jogo aqui da Sul-Americana e os jogos dos brasileiros na Libertadores. E eu começo com o Donk. Esse jogo do São Paulo com o Botafogo é o mais difícil para o São Paulo? O Botafogo, que tem uma vida mais facilitada, é muito forte, mas que tem menos difícil, uma vida menos difícil na Libertadores para chegar? Olha, é complicado, assim. Porque a gente pode falar de um Flamengo que vai jogar fora de casa e que tem a desvantagem, mas ainda assim é um Flamengo que é melhor do que o Peñarol, né? A gente pode pensar em Fluminense e Galo, mas Fluminense e Galo que está num... A gente pode colocar que na Libertadores eles até ficam ali parelhos. O que é que você pensa? Pra mim é o confronto mais equilibrado. Sinceramente, Marcela, pra mim o confronto abre com o Botafogo favorito. Sim. E o fato do São Paulo levar um 0-0 pra jogar em casa, isso torna o confronto 50-50. O que diz muito dessa força do que a gente tá falando, do trabalho bem feito. A Mari lembrou muito bem da defesa que só tomou 3 gols em 9 jogos, porque em condição técnica eles não são igualdade. O Botafogo, pra mim, tem uma diferença e não é pequena em relação ao elenco do São Paulo. Mas esse time é tão bem treinado, ele é tão aguerrido, que ele consegue nivelar as coisas. E só um detalhe do jogo, a gente fala muito da energia do... Tem um aspecto pra mim que pega muito e que vai ser um grande desafio pro São Paulo. Talvez o dos atacantes principais do Botafogo, o que menos se destacou na ida foi o Luiz Henrique. E nesse jogo ele vai ter campo para atacar provavelmente. Para mim é também um dos elementos para se ficar de olho. Ainda mais depois do que o Arthur Jorge fala, né, dele. Pois e aí ele fica com isso na cabeça também, vai que... Bom, deixa eu colocar lá no Morumbi para a Mari e para o Edu, para a gente já se despedir deles também. Mas a opinião de vocês em relação a isso? Mari, quer começar? Vai lá. Edu, o pessoal lá do estúdio estava falando sobre não errar, né? Que ele contra o Internacional isso aconteceu, mas sobre aproveitar as oportunidades, vai ter uma chance contra o Botafogo, uma única, aquela contra exatamente. Faz 1 a 0, então isso é fatal. O jogo de hoje é assim. Quantas oportunidades um time cria contra o Botafogo? Porque a gente sabe que o Botafogo vai criar um monte. O São Paulo vai precisar melhorar o aproveitamento lá na frente, né, Edu? Eu acho que assim, eu respeito muito o Botafogo e acho que a dificuldade pelo time do Botafogo é gigante. Mas dos 3, Atlético, Flamengo e São Paulo, o único que pode começar e terminar o jogo com o mesmo placar é o São Paulo. Perfeito. O Flamengo precisa fazer de qualquer jeito e o Atlético também. Então, para mim, o São Paulo está com a terceira dificuldade. A maior dificuldade é o Flamengo, que vai ter que virar fora de casa. A segunda é o Galo, que tem que virar em casa. E a terceira é o São Paulo, que na pior das hipóteses, se não fizer nenhum gol e não tomar, vai para pênaltis, vai para a loteria. Exatamente, o Morumbi expulsando, o Lucas falou para você ontem, comentou sobre isso, né? Sim. Como a festa começa lá fora e vem empurrando, vem acompanhando realmente o time para dentro, isso vai fazer muita diferença. Já deixa a sua opinião, já deixa o seu comentário sobre esse jogão. Acha que o Zubeldia deve ir com linha de 4? Acha que o Zubeldia deve ir com 3 zagueiros? Eu não gostei dos 3 zagueiros que o Zubeldia colocou no jogo contra o Botafogo. Assim, sinceramente, vocês sabem, eu já falei aqui várias vezes, eu sou fã de um time com pontas, o famoso 4-3-3, que hoje estão chamando de 4-2-3-1, mas que na minha época era um 4-3-3, um time que tinha um meia e 2 pontas, e o centroavante só mudou o nome, né? Pra falar a verdade, continua a mesma coisa. A grande questão é trazer o Lucas Moura por dentro. O Lucas não tá jogando bem, eu confesso, e é notório o nível de atuação do Lucas. A grande questão é, os poucos momentos de lucidez do São Paulo saem dos pés do Lucas, mesmo ele não jogando bem. O jogo contra o Internacional, o Lucas não fez uma partida brilhante. Não fez, mas a assistência do gol do Luciano foi ele. O jogo contra o Botafogo, quando o Zubeldia mudou o sistema e trouxe o Lucas para o meio, a primeira bola que o Lucas arrancou com ela, o Lucas saiu arrancando pelo meio de campo. Na hora que ele foi dar o passe pro Elton Rato para deixar o Rato na cara do gol, chegou o jogador desarmando ele. Assim, se o Zubeldia fizer o simples, o Morumbis classifica o São Paulo. Porque o que a torcida do São Paulo faz em noites de quarta-feira de Libertadores é fora de série. A gente já cansou de ver o São Paulo ganhando, São Paulo com times piores, ganhando de adversários melhores no Morumbis. Várias vezes a gente viu isso. Porque eu cheguei até a comentar isso. O Morumbi, ele em noites de quarta-feira de Libertadores, ele se transforma. É outro estádio. É uma energia, uma aura, algo diferente que emana do Morumbis.
que só acontece lá. Só acontece no Morumbi, só acontece na La Bombonera e no Monumental de Nunes. Em nenhum outro estádio. O Maracanã. O Maracanã é um excelente estádio, um estádio com 70 mil pessoas, mas não tem a energia de Libertadores que o Morumbi tem, porque o São Paulo fundou a Libertadores. Antes do São Paulo, a Libertadores era só mais um título, era só mais um torneio. A galera gostava de ganhar o Paulistão. O São Paulo fundou a Libertadores e o Morumbi, ele é temido. Eu gosto muito de assistir os jogos do São Paulo com narração argentina para ver o que os narradores e comentaristas falam do São Paulo. E cara, é muito legal ver o respeito que eles têm com o São Paulo, ao contrário daqui, né? Os times e comentaristas aqui de dentro do Brasil perderam completamente o respeito pelo São Paulo. No quesito sul-americano, os outros países, eles têm um respeito muito grande pelo São Paulo Futebol Clube e pelo Morumbi. Por isso aqui, ó, pelo escudo de 5 pontas. Quando eles vão falar do Flamengo, eles falam do dinheiro do Flamengo, do faturamento bilionário. Do Palmeiras, eles falam da Crevisa, eles falam do Abel Ferreira. Quando eles vão falar do São Paulo, todo o foco, todos os comentários são tecidos em cima do escudo de 5 pontas e do clube São Paulo Futebol Clube. E isso, tradição, hierarquia, como eles chamam, o dinheiro não compra. Então, o São Paulo, para mim, se classifica na quarta-feira. Pode não ter um time brilhante. O Zubeldia pode estar se perdendo em algumas ideias. Mas se o Zubeldia fizer o básico, se o Zubeldia fizer o simples, o São Paulo se classifica. Porque o São Paulo já mostrou que em jogos grandes, em jogos desse porte, o São Paulo ele bate de frente com qualquer equipe. Contra qualquer adversário. O São Paulo jogou contra o Botafogo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro e o Botafogo deu sorte de não ter saído derrotado. O São Paulo, na Copa do Brasil do ano passado, com um time pior que esse, ganhou de Flamengo, ganhou de Palmeiras, ganhou de Corinthians. O São Paulo, ele, para jogos grandes, e para mim esse é o principal problema, eu acho que se o São Paulo se motivasse e se focasse assim para os jogos de brasileiro, o São Paulo conseguia ser campeão brasileiro. Mas ele só se motiva assim para jogos específicos, como o de amanhã. Jogos de Libertadores, jogos diferentes, jogos que a torcida vai lá recepcionar o time, fazer aquela festa tremenda, que o Morumbi vai pulsar, que a energia vai estar lá, que o Morumbi vai ter vida. É perceptível pela transmissão da TV a aura que emana da arquibancada, o quanto o Morumbi se transforma. É assim, cara, é incrível. Um dia eu ainda vou presenciar isso pessoalmente. Então, pra mim, o São Paulo tem totais chances, e eu já falei isso no vídeo de ontem, repito no vídeo de hoje, eu acho que o São Paulo vai abrir o placar cedo, ainda do primeiro tempo, eu acho que o São Paulo acha um gol. Eu não acho que o São Paulo vai dominar o Botafogo, não acho que o São Paulo vai amassar o Botafogo, eu acho que o São Paulo vai conseguir se classificar no tempo normal, ganhando por 1-0, ganhando por 2-1, ganhando por 2-0. Jogos desse jeito, pô, cara, é diferente. É diferente. Pra mim, torcedor do São Paulino, pra você, torcedor São Paulino, a gente sabe que é diferente. E o Morumbi não vai deixar esses caras amolecerem. O Morumbi não vai deixar esses caras ficarem frouxos. O Morumbi vai encher o saco, perturbar e botar tanta pressão no adversário e no time do São Paulo que esses caras não vão ter tempo de respirar. Esses caras não vão ter tempo de piscar. Eu vejo o jogo de amanhã como o jogo contra o Corinthians. Ou muito pior, a pressão, aquele ambiente, sabe? E o que eu falo de pressão, de aura, o jogo contra o Corinthians teve 60 mil, o jogo de amanhã deve ter 60 e poucos mil. O público é praticamente o mesmo, mas a energia que emana é outra. O que pulsa o estádio é outro. É outra coisa. O São Paulo em Copa de Libertadores da América é único. É único. Eu só espero que o Zubeldia monte bem o time, traga o Lucas por dentro, coloque o William Gomes, que tá pedindo passagem, tá jogando bem e que vai ter espaços. O Rato para ajudar o Rafinha na marcação. O Rafinha não tá bem, mas o Rafinha ele é importante no quesito
de defesa e também na parte construtiva. Então, se o Zubeldia colocar o Rato para ajudar o Rafinha na dobra e colocar o Lucas por dentro, pro Lucas não ter a obrigação de ficar voltando para marcar, deixa o William Gomes, o moleque tem 17, 18 anos, consegue correr, consegue voltar o tempo todo. Você tem o Wellington ali que tá num bom nível. Eu só não acho que os 3 zagueiros seja a solução, porque você despovoa o meio de campo e você fica sem criação. Eu acho que o São Paulo com 3 zagueiros fica sem criação. Apesar do jogo contra o Cruzeiro, o jogo contra o Cruzeiro não foi um jogo que o São Paulo criou muito, construindo pelo meio de campo. Foi um jogo muito de bola longa, de bola direta, de contra-ataque. O São Paulo não vai precisar de contra-ataque hoje, amanhã, contra o Botafogo no primeiro jogo. Eu até entendo o Zubeldia ter pensado nisso, a gente vai contra-atacar, mas no jogo de amanhã não. Para mim, o São Paulo tem que povoar o meio de campo, quem sabe até jogar com 3 volantes. E aí sim, você quer colocar o Lucas dentro de campo, você abre mão dos pontas, povoa o meio de campo com 3 volantes, traz o Lucas para 10, coloca Luciano e Caleri. É um bom time, você perde em velocidade pelos lados, mas você ganha em compactação, você ganha em construção, porque você vai ter Luiz Gustavo, você pode colocar Luiz Gustavo, Bobadilha e mais um volante, o Marcos Antônio, ou o Michel Araújo, que tá até jogando bem, pode colocar o Michel Araújo como esse terceiro homem do meio de campo. Luiz Gustavo, Bobadilha, Michel Araújo e o Lucas ali na ponta do losango como 10. E aí você coloca Luciano e Caleri. O lugar que o Luciano rende mais é lá dentro da área. É como segundo atacante. É ao lado do Caleri. É sendo mais um para perturbar a defesa adversária. Esse é o lugar que o Luciano rende mais. Eu tô muito curioso. Vou trazer muitos vídeos. Então se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Vou trazer tudo sobre São Paulo e Botafogo aqui. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.